Oi, oi, oi. Bom dia, Rodrigo. Como é que vai, Tamar? Tudo bom? Tudo em paz. Que bom, graças a Deus, cara. Bora voltar com nossos estudos aí. Verdade. Seu João avisando que tem que sair um pouquinho mais cedo. Ah, Bruno também falou que vai participar. De boa. Beto também já entrou. Não sei o quê. Ah, voltou. Bom dia aí. Bom dia. Falta só mais um, né? Seu João e Bruno disse que vão participar. São meio sete. Muito bem, seu João tá entrando aí também pra gente começar nosso estudo. Aqui minha caneta. Vamos começar então?
O São João entrou, já temos quatro, né? A gente combinou que com quatro a gente já faz nosso estudo. Vamos fazer nossa prece inicial nesse momento, querido Mestre Jesus, amigos espirituais que sempre nos amparam. Que o Senhor possa, mais uma vez, Mestre, estar conosco e nos orientar para que possamos, juntos, estudando o livro dos Espíritos e com esses estudos, cada vez mais melhorar o nosso conhecimento, o nosso jeito de ser e as possibilidades para o amparo. Que sua luz nos conduza sempre, Senhor, e mais uma vez esteja conosco à frente desse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, a gente parou na 114, né? Antes da gente entrar aí do nosso recesso de São João. Então vamos voltar a ela. E aí está começando o item progressão dos espíritos. E a 114, a pergunta é o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são os mesmos espíritos que se melhoram? Aí, resposta dos espíritos: são os mesmos espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Beleza? Bora lá, Beto, começar contigo? 5 minutos. Deixa eu anotar aqui nossa lista. Sou eu, né? Isso, É porque eu estava ajeitando aqui. Não... Eu estou sem cronômetro aí, viu? Aí você tá marca bom, eu vou aí. começar a marcar aqui. Valeu. Essa resposta é simples, né? Se são bons ou maus por natureza, exatamente não. A gente vai ver mais adiante que nem é assim. Mas que a gente vai se melhorando a cada dia para passar por essas ordem que foi colocada aí, né? Mas a gente tem que saber também que quando fala de evolução espiritual, que a gente vai ver mais adiante, é diferente de desenvolvimento espiritual. Porque muitas vezes a gente confunde essas duas coisas. Mas aí já está bem claro, né? Para que a gente passe de uma ordem para outra, é preciso que a gente melhore. E melhorar, na minha concepção, é desenvolver e evoluir. São duas coisas que diferentes, mas que é necessário. É só isso por enquanto. Muito bom. Deixa eu zerar aqui. Tamar, você é o próximo, meu amigo. Ó, a questão. Bom dia a todos. Desculpe os pigarros aqui, é que eu tô com problema de refluxo, rapaz. E eu não sabia que o refluxo leva a pigarrear. E aí eu fiz uma consulta em Salvador com a otorrino, identificou, e aí eu tô com esse problema. Então, se eu pigarrear alguns momentos, não estranho, não. É interessante, eu vou pegar por partes. Vou pegar por partes. A gente utiliza um termo, né, Beto até utilizou, eu também utilizo muito, que isso termina fazendo parte do senso comum do movimento espírita, né? A questão de Kardec ter utilizado o termo como evolução. Se a gente pesquisar, Kardec não utilizou em nenhuma obra o termo evolução, utilizou o termo progressão. E se a gente for observar, progressão é diferente de evolução, entendeu? Então, a, veja que o Kardec utiliza essa questão da progressão, que ele está, no fundo, dialogando com a França daquele período, que era aquela discussão que tinha no século XIX, né? Se o homem era predominantemente bem ou mal, a influência da pedagogia daquela época, né? Principalmente de Pestalozzi, que trazia que o homem era educável, que o caráter poderia ser desenvolvido, que a instrução transformaria o indivíduo. Ou seja, Kardec pegou aquilo ali
e trouxe para o espiritismo, para dentro do espírito. Por isso é que ele construiu, olha, uma coisa interliga a outra, gente. Eu fico encantado com isso. Por isso é que ele construiu a escala espírita. A escala espírita foi construída em cima disso para mostrar que os espíritos não são iguais e que tem uma condição de progredir, né? Que tem uma característica que não é determinismo. Ele saiu da questão do determinismo, que era o que a igreja da época, a ideia da religiosidade da época, que acreditava que o indivíduo tinha aquela característica do determinismo, e ele disse: não, olha, ele, como sendo aluno de Pestalozzi, né, de John Henrique Pestalozzi, que acreditava que um aluno estudava, que o aluno aprendia, que o aluno errava, que o aluno corrigia, e ele disse: olha, a instrução, Pestalozzi, a instrução transforma o indivíduo. Aí Kardec disse: olha, o espírito ele passa por essas fases, saindo da condição de ignorância, da fase inicial, e aí ele vai progredindo, chegando numa condição de espírito imperfeito, espírito bom até espírito perfeito. Então, essa é uma ideia de progressão, né? E isso para mim, assim, é muito compreensível, né? Aí ele vai beber o quê? Beber também naquela. Ele faz uma conotação com a biologia da época, com a origem das espécies, né? Daquela ideia de progressão, né? E aí ele traz que o espírito progride tanto moralmente quanto intelectualmente. Aí veja que mais na frente a gente vai estudar a questão na lei do progresso, que esse progresso é constante, né? Ele é absorvido pelo espírito e que vai constantemente progredindo. Então, por que hoje a gente utiliza essa característica? Não, não é característica, desculpe. Por que a gente utiliza essa nomenclatura de evolução e não de progressão? Essa ideia foi principalmente trazida por alguns espíritos, principalmente André Luiz e Emmanuel, que trouxe essa ideia. Não estou dizendo que está errado, não. De jeito nenhum, entendeu? Ele trouxe essa ideia e aí a gente saiu dessa ideia que está lá tranquilamente nisso que a gente está estudando agora, a partir da 114. Veja que Kardec coloca progressão do espírito. Quando ele vai dizer que não são bons nem maus, saindo do determinismo para dizer: olha, os espíritos se melhoram, eles vão se melhorando, saindo de uma ordem inferior para uma outra ordem mais elevada. Então, esse encadeamento de ideias de Kardec, para mim, é maravilhoso, entendeu? Mostrando que cada ser sai de uma característica, de uma condição, para ir progredindo naturalmente. Ele estava inserido nesse contexto da França da época. Para mim, é muito interessante isso aí. Legal. Sou João, o senhor agora, 5 minutos. Bruno, É porque Bruno entrou depois, já vai querer participar, Bruno? Nós estamos na 114. Eu tô deixando. quero É participar. que eu ia deixar Bruno pro final, que ele entrou depois, seu João. Mas se você Então, quiser agora, tranquilo, Bruno, pode ser agora ou no final, tanto faz. então pode ir. Fale aí. Pode ser, Bruno. 5 minutos, Qual meu foi a amigo. pergunta? Foi a 114, Rodrigo? Isso, começamos pela 114, isso mesmo. Pode só repetir a pergunta aí, eu tinha lido aqui, mas Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são os mesmos espíritos que se melhoram? A pergunta. Aí a resposta de Kardec. São os mesmos espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Resposta. Pronto. eu não consegui te ouvir porque travou, mas eu já tinha lido aqui a questão 114. Eu vi aí a fala de Itamar. Primeiro, bom dia a todo mundo novamente, né? Na verdade, essa ideia de progresso, ela vem da ideia de Augusto Comte, que é uma ideia positivista. O positivismo estava no auge quando Kardec codificou a doutrina na França e na Europa. E a ideia positivista era da ordem e do progresso, entendendo-se aí o progresso. Ele que está travando. É a conexão dele que tá travando. Mas vamos ver se volta. Vem com o João aí, ó. Se ele Bruno não não voltar, progrediu, parou, Aqui, viu? É, estão me ouvindo aí, pessoal? voltou, tá. cara. Tinha travado.
Oi, É pronto. você que está travando. Você estava começando a Não, é o falar Rodrigo que de travou Augusto aí. Conte, do nascimento do positivismo. Tá, estão me ouvindo agora? Sim, Ó, Então, eu acredito que essa ideia de Kardec foi extraída do positivismo, né? Da perspectiva de que a ordem e o progresso. O progresso é um elemento dinâmico da sociedade que impulsiona as estruturas da sociedade a uma harmonização. Então, essa era uma ideia inerente na época. E o Espiritismo, ele bebeu muito da fonte do positivismo, principalmente porque o positivismo tinha o lema, né? Você precisa ver para crer. Então, observe que toda doutrina ela é pautada numa racionalidade, né? Justamente para fugir daquele teocentrismo medieval, daquela ideia que havia, né, da fé sem razão. Então, Kardec ele fundamenta muito nessa questão positiva. E aí eu pego essa fala aí que Itamar trouxe, eu penso o seguinte: o bem e o mal, né? O bem é um estado natural, sendo Deus absoluto, criador, onipotente, o bem é o estado natural da alma, do espírito. E o espírito, ele é criado simples e ignorante, evidentemente. O mal, ele é a ausência do bem. Ele não tem existência própria, nem poderia ter, porque senão ele seria uma vertente dentro do universo. Não existe o mal em si, ele é um estado temporário. Assim como a escuridão é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem. Agora, Deus, na sua sapiência, ele cria os espíritos simples e ignorantes para que ele, por si só e pelo seu livre-arbítrio, construa o seu progresso e descubra as virtudes até atingir a justiça, a caridade, a benevolência e outras virtudes e consiga por si mesmo o mérito de angariar o seu progresso espiritual, descobrindo as leis da natureza, as leis de Deus. Assim como o direito natural ele existe na natureza o bem. O bem ele é absoluto. Acho que Leon Diniz ele faz uma colocação interessante, porque ele diz assim que o mal ele não existe em si, ele existe para si, ou seja, o mal é temporário, o mal não tem vida própria. Então o mal é a ignorância. Essa ignorância, ela é transitória, porque o espírito criado, simples e ignorante, ele inexoravelmente vai seguir uma linha de progresso e ele vai ter que compreender as leis eternas que o criou, que são as leis do universo. Não há outro caminho. Então, assim, a pergunta ela traz uma dicotomia antiga que se criou entre o bem e o mal e que não existe, porque vem do pensamento medieval, do pensamento antigo. O mal é uma contraposição ao bem e a gente às vezes alimenta isso até hoje. Não é. O mal não existe. Às vezes até quem está fazendo acha que se faz o mal, na sua ignorância ali está achando que está fazendo bem, na sua ignorância espiritual. Então eu acredito que essa questão ela traz múltiplas vertentes, ela é muito profunda e Kardec, né, como discípulo lá de Pestalozzi, Tamai falou, ele traz tanto o aspecto filosófico quanto o aspecto científico, mencionando aí uma dinâmica do positivismo da época e muito claro, né? Muito pedagógico, que é um marco do Livro dos Espíritos, né? Um compêndio de pedagogia, de didática. E ele traz também uma questão aristotélica aí, né? Uma questão aristotélica para dizer assim: Deus não privilegia ninguém. Nós adquirimos os nossos próprios méritos, os conhecimentos, através do suor, através da experiência. Então, assim, o espírito ele recebe a chama. travou de novo. Eu ia falar para ele que o tempo estava se esgotando, porque deu aquela travada, eu esperei um pouquinho, Beto. Mas travou. Oi, Por então para ele, João. pela experiência que ei, ele Bruno, está terminou seu inserido. tempo, meu amigo. Obrigado, valeu. De nada, que isso.
Seu João, o senhor agora, 5 minutos. Tá ouvindo? Sim, sim. Tá bom. Bem, vamos começar pelo contexto socio-mesológico da época. Não sei se na França, no dicionário de lá, progressão e evolução são sinônimos. No dicionário português não é, mas é quase a mesma coisa, que progressão é o efeito de avançar, desenvolver e seguir em frente. Evolução é um processo gradual de transformação, crescimento e melhoria contínua. Então, para o entendimento geral, é a mesma coisa. Não sei porque Kardec usou a palavra progressão. O que ressalta aí é que Kardec começou a quebrar o pote de quê? Do determinismo para inocular livre-arbítrio. Porque desde Zoroastro, na Pérsia, atual Irã, quando lançou o zoroastrismo e o livro básico Zend-Avesta, já trazia a ideia que foi absorvida pelo cristianismo da luta eterna do bem contra o mal. E quase todas as religiões, por tabela ou osmose, absorveram. Só o espiritismo quebrou o pote. E aí Kardec começa aos poucos, porque ele vai aumentar as ideias na lei do progresso. Mais adiante, que nós vamos chegar lá. Então, começou quebrando. Ora, Bruno colocou muito bem, Itamar, Beto, o mal existe, sim, existe, só não é eterno. Eterno só é Deus, só é Deus. O mal é alimentado pelo nosso pensamento negativo, porque no universo só tem duas coisas, harmonia e desarmonia. Quando a gente vibra na lei de Papai do Céu, estamos em harmonia conosco. Quando a gente pensa o contrário, a gente cria dentro de nós, espírito, não sei como é isso, não me pergunte. A gente cria uma vibração, não sei se chama negativa ou desarmônica, que não faz bem a gente. Mais cedo ou mais tarde, a gente terá que, deixa eu ver qual é o verbo, vomitar na linguagem popular, ou reabsorver aquilo tudo dentro da gente, espírito. Por que acontece isso? Porque Deus deixou dentro da gente, pergunta 625, 23 ou 25 é delas? 23, né? A lei de Deus está escrita dentro da consciência. Como que Deus botou isso? Como é que escreveu, grafou, ou imprimiu? Eu não sei. Não sei, e a gente não vai chegar por tão cedo ali. Mas a verdade é que a vibração desarmônica, a gente tem que engolir ou absorver mais cedo ou mais tarde, porque sendo filhos da harmonia, que é eterna, não aguentaremos ou aguentaríamos viver na desarmonia, que é a vibração antagônica.
com a harmonia. E saindo da desarmonia para a harmonia, naturalmente, pela prática da caridade, a gente começa a se melhorar. Melhorando-nos, ou evoluímos ou progredimos. O verbo aí tanto faz um como o outro, eu não achei diferença entre um e outro na sua significação real. Por isto que Kardec aí começa a cutucar o determinismo. Não 5 tem minutos também, determinismo, seu João. certo? Nós vamos ver na pergunta seguinte, então vamos deixar quando chegar lá. Muito bom. Essa questão que Bruno falou, eu já tinha até lido que a trindade do Espiritismo também nasce dessa ideia da trindade do positivismo, né? As três leis ou as três ideias que Comte tinha. Bem interessante. Eu li alguns historiadores na época que falam dessa questão que Kardec traz. E o Brasil apoia muito também, né, a questão, a gente tem isso até na nossa bandeira, nessa questão do positivismo. Eu sempre me perguntei essa questão do bem e do mal, né? De onde nasce essa ideia de Kardec do bem e do mal, sendo que, e aí o Sr. João elucida muito bem, que vem dessa época antiga aí, porque não tinha esse conceito, eles não estudavam muito sobre isso na França antiga, né? Não, vinha de outras países e outras religiões que faziam muito e pegavam muito nesse contexto. Então, a minha opinião é mais sobre isso. Eu vi que Beto levantou a mão e Itamar, acho que Itamar levantou primeiro, né? 3 minutos, Itamar. Beleza. Ó, a questão, eu tenho estudado muito e tenho tido esse cuidado sobre a questão de progressão e evolução. Se a gente pegar o significado, ó, são semelhantes, mas não são iguais. Se pegarmos e estudarmos uma etimologia e observarmos até o significado. Progressão significa o quê? Enfatiza a ideia de avanço gradual em direção ao objetivo, uma melhoria definida, uma melhoria contínua. E aí é exatamente a ideia que Kardec traz no Livro dos Espíritos. Começa simples e ignorante, aprende pelas experiências, aperfeiçoa-se moral e intelectualmente, alcança graus cada vez mais elevados. Já o termo da evolução, ele é mais amplo. Por exemplo, na biologia, uma espécie evolui e se adapta ao ambiente, mas não se melhora no sentido moral. Né? Na história, as instituições evoluem, mas também podem entrar em decadência. Uma sociedade evolui tecnologicamente, os Estados Unidos, mas evoluiu eticamente. Então a gente vê que Kardec utiliza o termo diferente. Então ele utiliza esse termo essencial que é o progresso. Se a gente pegar para separar os dois, por exemplo, comparando progressão é um avanço para um estado superior. Na evolução, o que significa isso? Transformação ou desenvolvimento. Então, transformação ou desenvolvimento não é o mesmo que avançar para um estado maior. Progressão significa aperfeiçoamento. Na evolução, pode ter uma melhoria e pode não ter. Progressão, então, para Kardec, tem uma finalidade moral. E na evolução não tem finalidade moral. Então, por isso que o vocabulário predominantemente em Kardec é evolução. Eu digo isso porque há uns anos atrás, Clédio Sadi, que é muito estudioso nessa área, me disse, eu fiz uma palestra aqui em Jacobina, e aí eu falei o tempo inteiro sobre a evolução. Aí ele me chamou a parte, Tamar, estude Kardec para você ver se ele vai utilizar esse termo evolução ou progressão. É diferente, é a mesma coisa, lei de ação e reação e lei de causa e efeito. É diferente, sempre semelhantes, mas diferentes. São essas nuances que representam o pensamento da época de Kardec, como o Bruno trouxe, como o Rodrigo também, e vocês, mas mostrando uma ideia de um progresso contínuo que vai a absorver tanto o intelecto quanto a moralidade. Você agora, Beto, tá fechado o teu áudio. Vou botar mais uma pimentinha aí no negócio, né? É como eu falei no início de desenvolver, né? A gente fala muito em desenvolvimento do espírito.
e falamos em progresso ou evoluir. Tudo diferente. Desenvolver, eu vou desenvolver o que eu já tenho. Vou desenvolver o que eu já tenho para desenvolver, o que eu já conquistei. Quando se fala em evoluir ou progresso, é aquilo que eu ainda vou conquistar. Então, eu venho, reencarno, vou desenvolver o que eu já tenho, mas quando eu passo a progredir, eu conheço coisas que eu ainda não aprendi. Eu faço sempre essa separação. Então, eu vou desenvolver o que eu já tenho para, como disse Itamar, progredir. Progredindo, eu vou ver outras coisas que eu ainda não vi. Então, não posso desenvolver uma coisa que eu não vi ainda. Mas o que eu já tenho, eu desenvolvo. E o progresso, como o Itamar falou, já é outra coisa. Eu considero outra coisa. Eu já estou progredindo porque eu já venci aquilo. Vou conhecer novas coisas, constantemente, ininterruptamente. Não é? Essa questão de evoluir, de progresso, na época de Kardec, ele falou em progresso, aqui evoluir, não vejo muita diferença não, mas eu acho o progresso uma coisa mais conceitual para a gente entender, né? Eu posso evoluir como espírito, eu posso progredir como espírito, e naquela pergunta que diz que a gente não retroage. Está tudo bem, está tudo certo. Agora, outro dia uma pessoa estava falando para a pessoa perguntou, Beto, como é que eu posso separar desenvolver de progresso? É fácil. Desenvolver é aquilo que a gente faz um esforçozinho, vai conseguindo. Progredir é aquilo que amarra, que a gente não quer, é aquela mais difícil de a gente fazer. E ali, para a gente, é o progresso que a gente tem que vencer. É só isso mesmo. E se a gente for pegar alguns estudos, por exemplo, nós temos nações que estão se desenvolvendo intelectualmente e estão se extinguindo, cara. Uma coisa curiosa, se a gente for pegar os estudos, nós temos cidades na Itália que estão acabando. A população está se desenvolvendo na tecnologia, algumas coisas, e automaticamente, através desses estudos que eu tenho feito por causa de algumas questões de doutorado, é, as mulheres não querem ter mais filho e algumas outras coisas por causa da questão intelectual, e aí isso traz a questão financeira, e aí elas param de procriar, automaticamente cai a taxa de natalidade, e tem cidades na Itália de 5 mil habitantes há 10 anos atrás que só está com 2, 3 mil, e tende a não ter população daqui a uns anos. Então isso traz um questionamento para mim, entendeu? Dessa questão da evolução e do progresso também. Bruno levantou a mão, diga, meu amigo, seus três Rapidinho, minutos. essa fala aí de Beto, de Itamar, me remete aqui a uma questão filosófica de Sartre, do ser, do não ser, do vir a ser. Na verdade, quando o espírito emerge, simples e ignorante, Deus lhe dá uma consciência. Então, essa consciência, eu penso que ela é um guia, é um farol que acende na escuridão, apontando as suas leis soberanas. Daí, quando se usa o termo progresso, desenvolvimento, que acertadamente aí foi dito, traz justamente a essa lapidação do espírito, né? Essa lapidação do espírito, esse aprimoramento do espírito. E aí o termo evolução, que é muito usado, e eu acho que vem da biologia também de Charles Darwin, né? Porque a evolução ela tem um sentido unilateral de transformação, mas não necessariamente significa no aspecto moral. Eu acho que é nesse sentido que foi aí pontuado. Então, o termo progresso, ele traz essa visão do espírito buscando a encontrar, né, as leis da natureza e tendo
Deus, na sua sapiência, coloca uma consciência, que é aquela chama do sentimento. Porque, assim, eu acho que mesmo simples e ignorante, o espírito vai ter ali o sentimento do que serve para ele, do que é bom para ele, do que é ruim, para a partir daí ele adquirir as suas experiências e lapidar as suas virtudes na esteira do tempo e da história. Assim, voltando aqui à questão da evolução, eu queria dizer o seguinte: não necessariamente, porque a evolução ela traz o termo de adaptação, né? Quem se adapta. E não necessariamente a evolução traz também a conotação da moral. Então, apesar de ser semelhante, que o Sr. João falou, são semelhantes, não são iguais, não são sinônimos, são parecidos, mas não tem o mesmo sentido. Então, na semântica é diferente. Então, talvez por isso que Kardec, né, que era muito detalhista, muito cuidadoso nessas questões, ele usou esse termo progressão, assim. Mas eu acho que assim, o espírito ele nasce simples e ignorante, mas traz essa consciência. Então Deus lhe faculta, ele mostra ali, aponta os caminhos para o qual ele deve seguir para buscar a sua harmonização perante o universo. Era só essa colocação. O Sr. João vai querer falar alguma coisa? Pronto, bora lá, seus 3 minutos. Os dois, mesmo não sendo sinônimos, aplica-se como quiser. Se progressão é avançar, desenvolver, seguir em frente, pode ser materialmente ou espiritualmente, não define, porque o dicionário não toca no assunto. E no Brasil, progressão ficou muito restrita ao poder judiciário, aplicando-se nas carreiras funcionais. Pode olhar no portal do servidor do governo federal. Ela tomou uma deformação no Brasil. Na França, não sei. Mas o evolui também é a mesma coisa, um processo gradual de transformação ou crescimento ou melhoria, que pode ser material ou espiritual. Claro que a gente vê os exemplos da história da humanidade e várias civilizações do planeta que evoluíram, progrediram materialmente, estão em decadência. E só não vai entrar em decadência aquela nação ou civilização que voar com as duas asas. Então, a história mostra muito isso. Países que já foram grandes, a Grécia, o Egito, porque depende dos espíritos que lá vão reencarnar para alavancar este progresso material ou espiritual. Por exemplo, a Índia vê de tudo lá. Foi no meio da rua e tudo, povo comendo rato, barato. Tem espírito evoluído lá, mil- centenas ou milhares reencarnaram lá para alavancar. Só que a civilização indiana não está decadente, não. É a população que mais cresce no mundo e já é o primeiro, venceu a China agora, 1,550 bilhões. Então vamos acompanhando as histórias de cada povo, ou histórias com S, se quiser, mas é história com H. Vamos lá. Beto, você levantou a mão de novo, cara? Eu não. Ou não chegou a baixar? Levantei, levantei. Ah, então vai lá, ser 1 minutinho agora, Rapaz, a gente está misturando, como diz meus avós, alho com bugalhos. Porque tanto o progresso dos espíritos, a evolução dos espíritos, não vai ter decadência, porque disse que não redegenera. A gente está misturando tudo. Se eu progredir como espírito ou evoluir como espírito, eu não vou degradar. A gente já está levando para a evolução material, não tem nada a ver. Está bem claro que o espírito não retroage. Então, se eu evoluir como espírito, eu não vou retroagir. Se eu
progredir como espírito, eu não vou retroagir. Acabou. Então é a mesma coisa, está tudo certo, Rafa. A gente está procurando piolho em cabeça de cobra, né? Então, repetindo, se eu evoluir como espírito, não vou retroagir, não vou cair, não vou ter decadência. Se eu progredir como espírito, a mesma coisa. Agora, se vocês querem levar lá para outros dicionários alguma coisa, mas ele está falando em relação ao espírito. Progredir ou evoluir, eu não vou degradar de jeito nenhum. A gente está misturando algo com bugalhos aí. Aí a gente tem que ver a partir de qual grau, né? Bora lá, 115 agora. Acabou. E aí, a 115, nós temos a pergunta e temos um adendo que é a A. Então, como ela é grande, eu vou ler ela e depois a gente lê a questão número A, se der tempo. 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nesse, Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhe impõe. Os espíritos adquirem aquele conhecimento, uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa a seu destino final, outros a suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Certo? Vamos começar por Bruno agora? Bora lá, Bruno? Vamos nessa. Bora lá. Essa é uma 5 minutos, né? das perguntas interessantes, como todas são, do Livro dos Espíritos. Uma passagem linda, né? Me lembrou agora o Bhagavad Gita, esse livro sagrado que fala de um princípio tão lindo e milenar, que é o princípio da igualdade, previsto hoje na nossa Carta Cidadã, na nossa Constituição. Imagine nessa época quantas implicações essa questão traz, não só na dimensão propriamente religiosa, né? Mas em outras, como política social, porque a sociedade ocidental que se formou a partir de uma ideia de segregação, de que as pessoas eram diferentes por posições naturais. Você tem, durante séculos, uma igreja que preconizou também essa diferença, essa distinção entre os seres humanos, fundamentando inclusive o absolutismo, que vigorava até essa época aí de Kardec, vigorou bastante a ideia de que uns são destinados, né, são afortunados e outros também não são escolhidos por Deus, enfim. Essa ideia era muito emergente nessa época. Aí vem Kardec, traz essa questão e os espíritos respondem a algo muito além do seu tempo, muito além do seu tempo, trazendo aí e consagrando algo lindo, que é esse princípio da igualdade, que Deus criou-nos todos iguais, com as mesmas oportunidades, para que pudesse evoluir, vou usar a palavra evoluir pela força de expressão, evoluir ou progredir a partir dessa existência em que ele se insere nas condições da natureza e da sociedade. Então, é muito, muito bom essa pergunta, a resposta dos espíritos, perfeito, porque traz toda essa questão sistêmica e, por isso, se explica também a rejeição que houve de certas autoridades, até o próprio Livro dos Espíritos, né, que chegou a ser queimado, porque o Espiritismo, e aí isso se configura em uma pergunta, eu estou fazendo uma abrangência, porque o tempo inteiro há essa interligação entre todas as perguntas, mas ele traz uma visão progressista da sociedade, né, que incomodou certamente as estruturas das classes e do mundo material,
porque para o mundo material era muito incômodo dizer que Deus criou todos iguais, entendeu? Isso tem muitas implicações e chega a ser algo, eu vou usar o termo aqui, revolucionário, chega a ser algo que rompe com essa estrutura antiga que sustentou um edifício de egoísmo na humanidade durante séculos e de privilégios, é? Então é muito interessante essa questão, muito interessante. Deus criou todos simples e ignorantes para que pudesse evoluir, não fez, não dotou uns de certas virtudes e outros não. Ele fez todos com a igualdade. Observamos no artigo 5º da nossa Constituição. A igualdade é o princípio que se sustenta todo o nosso Estado democrático e as constituições americana e todas as demais, elas se sustentam. Então, assim, ó, olha a fonte do direito natural, é a mesma fonte da lei natural. A lei natural, a lei divina, Deus nos criou. Então, assim, esse espelho da natureza está a todo momento nos ensinando, porque todo o progresso humano partiu da observação do natural, né? Então, a pergunta é excepcional, a resposta mais ainda, e ela nos traz toda essa dimensão da doutrina espírita nos seus impactos sociais, políticos, nos seus impactos pelo progresso da humanidade ao trazer, eu tô enfatizando esse ponto porque ao meu ver foi o que mais me chamou a atenção, né? E eu achei muito interessante essa conexão. Então, somos iguais. As diferenças que surgem são escolhas, são méritos adquiridos por todos nós na nossa caminhada espiritual, na existência, na esteira das existências. É, pronto, para mim, são esses pontos aí que teria que abordar. Show, deu tempo certinho. 5 minutos. Vai lá, Beto, você agora, meu irmão. Aí agora que a gente vai entender o que é evolução e progresso, né? Quando ele diz que Deus criou simples e ignorantes, a gente não sabe isso aí não, velho. Simples e ignorantes, muito, ou quando você vai mais adiante, ele chama de princípio inteligente. Não somos espírito ainda, estamos evoluindo para nos tornarmos espíritos. Então, a escala espírita que a gente estudou, Kardec não liga a esse simples ignorante, a essa origem. Por isso que Itamar, e eu concordo, sempre aprendi assim, é progresso. Eu evoluo, me torno espírito, e a partir daí é progresso. Não é mais evolução. Eu sempre pensei assim. Então, esse simples ignorante, a gente está longe de saber o que é. Muitos dizem, e aí você vai Leon Denis lá, com aquela poesia dele, que é quando nós passamos pelos reinos inferiores da criação. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que é o princípio inteligente. Ele vai se evoluindo até chegarmos à humanidade, onde nos tornamos espíritos. A partir daí, nós vamos progredindo através das reencarnações. Por isso que quando ele diz assim, deixa eu ver, nesta perfeição ele encontra, passando pelas provas que Deus impõe, é que o espírito adquire conhecimento. E aí vem o progresso. Princípio inteligente, simples e ignorante, que eu não sei o que é, não vou me meter nessa confusão. Humanidade e espírito, começam as minhas primeiras encarnações. E quando ele diz ali, prova que Deus impõe, Deus não impõe provas. Impõe no sentido que ele tem que reencarnar. A imposição é porque, se ele quer progredir, ele tem que reencarnar. Essa que é a imposição, e não Deus como castigo aí. Correto? Então, só para resumir o que eu quero falar. Simples ignorantes. Kardec adiante vai falar com os espíritos de princípio inteligente. O espírito vai evoluindo, o princípio inteligente. A partir, quando a gente começa essa primeira encarnação na humanidade, é espírito.
A partir daí, eu creio também que nós não vamos evoluir, nós vamos progredir como espírito para alcançar o objetivo, que é o espírito puro, quem também não sabe o que é. Eles falaram espírito puro, mas a partir daí a gente não sabe, porque ele disse que o progresso aqui é, como ele disse, infinito, quase infinito. A gente acha que quando chegar espírito puro, acabou, né? Não, deve ter mais uma coisa aí para evoluir. Então, é nesse sentido que eu coloco aí para a gente entender melhor. Mais alguma coisa, fala adiante. Pronto. Deu 3 minutos. Itamar, você agora, meu amigo. Beto, como dizia Dona Milu, desatou o nó do mistério. Olha que coisa interessante. Quando Kardec, na pergunta 23, vai perguntar o que é o espírito, ele coloca espírito com letra minúscula. E aí ele diz o quê? Princípio inteligente. Na 76, quando ele vai dizer que definição se pode dar dos espíritos, já com letra maiúscula, seres inteligentes. Aí ele diz assim na nota: o espírito, a palavra espírito é empregado para designar individualidades dos seres e não mais elemento inteligente do universo. Concordo 100%, Blair. Até a 23 era evolução. A partir da 23 passa a ser progressão. A partir da 76. Quando o espírito é com letra minúscula ainda princípio, ele evolui. Chegou na condição de humanidade, ele progride. Aí, sobre essa questão na simples ignorante, eu me recordo que uma vez eu fazendo uma palestra, eu quebrei a cabeça, eu passei várias semanas estudando que eu ia fazer um seminário em Juazeiro sobre essa questão de simples ignorantes, né, sobre o princípio, aí eu não consegui. E eu fui dormir, à noite o espírito me trouxe uma informação interessante. Ele disse, o princípio inteligente seria um ponto, pega uma caneta e bota um ponto. Ali ele não está entendendo nem compreendendo nada. Se você vai juntando um ponto com outro, ou seja, ele vai evoluindo, aí ele forma a letra A. O que é a letra A? Junção de vários pontinhos, ou seja, ele evoluiu. Chegou na condição da letra A, aí ele já passa a ser compreensível. Então, quando a Kardec utilizou esse termo simples, alguns estudiosos disseram que Kardec deveria utilizar só o termo ignorantes e não simples, mas não. Estudando, a gente percebe que simples e ignorante é diferente. Simples tem. O que quer dizer simples? Kardec quis dizer o seguinte: simples era o estado inicial do desenvolvimento, ou seja, tinha a ver com o lado moral. Ignorante com o lado intelectual, o desconhecimento, o que não adquiriu conhecimento. Então, simples no sentido que está começando o desenvolvimento. E ignorante que está desprovido de informações. Então, é muito interessante isso. E o que tem a ver isso com a França daquele período? Aquela discussão, né, de Luke, de que o homem era uma tábula rasa. Então, Kardec disse, olha, tinha aquela discussão muito na época, o homem nasce pronto ou se forma ao longo da vida? Kardec, discípulo de Pestalozzi, bebia na fonte de que a criança se desenvolvia. Aí Kardec, não, o espírito se desenvolve. Só que não apenas pelo lado intelectual, mas pelo lado moral. Simplicidade no aspecto moral e ignorância no aspecto intelectual. Então é muito profundo. E aí, gente, eu digo para vocês, o estudo é maravilhoso, por isso que a gente percebe as nuances. A gente está bebendo aqui numa fonte que pouca gente do movimento espírito faz, que é beber na fonte, né? Nas nuances das palavras, entendermos as características, inclusive até a nomenclatura. Até se a palavra é um substantivo próprio ou comum, entendeu? Como a gente observa isso, essas nuances fazem com que a gente entenda o pensamento de Kardec e a gente mergulhe fundo. Para mim foi muito interessante essa informação de Beto, que terminou de abrir a minha compreensão de que o processo de evolução se dá até na biologia, mas sem progredir, numa adaptação. Então, qual o mecanismo que o princípio inteligente saiu da condição lá, que eu sou adepto dessa teoria, da progressão através dos reinos, saiu do princípio inteligente lá, do mineral, até atingir a condição humana, ele apenas evoluiu, ele não progrediu.
Qual o mecanismo que aconteceu isso? Eu não sei. Chegou na condição humana, que aí já responde a questão 76, né? Que ele vai dizer que é um indivíduo, porque ele só se torna um indivíduo a partir do instante que adquire a consciência, que adquire o princípio da liberdade, que passa a ter ação racional. Aí ele passa a ser espírito com letra maiúscula, a partir daí ele progride. A partir daí, como João trouxe, a questão da consciência. É a consciência que está inscrita à lei divina que gradativamente ele vai progredindo. E aí ele vai progredindo como? Ele vai progredindo pelo aspecto intelectual e pelo aspecto moral, graças ao que esse mecanismo que foi inserido nele por Deus, botando o norte na consciência. Então, para mim, isso aí maravilhoso. Seu João, o senhor agora, 5 minutos. Ave Maria. Em 50 minutos não vai dar. Imagina 5. Bom, Deus criou simples e ignorante. Eu acrescentaria inocentes no meio da confusão aí. Se Kardec não gostar, vai me expulsar, mas não tem problema. Simples, ignorantes e inocentes. Mas deixa pra lá, Maria. Bom, aí agora é outra encrenca pior. A cada um deu determinada missão. Não acredito nisso. Não acredito. Os bons espíritos vão me crucificar quando eu chegar lá, mas não acredito. A missão é para todo mundo. A inteligência é para todo mundo desenvolver. Todos na evolução podem passar em qualquer profissão, em qualquer cargo ou função intelectual ou religioso, com o fim de esclarecê-lo e chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Então, aí ficou um pouco redundante, vamos chamar assim, de ir na perfeição encontrar a felicidade, nada além disso. Tá certo? Passando pelas provas, Deus, que Deus lhe impõe. Vamos devagar com o andor que o santo é de barro. Deus impõe, não acredito. Olha só que eu estou hoje meio atrapalhado, viu, gente? Vocês me ajudam a me tirar daquele lugar. Agora a gente tem que chamar de quê? De raticidade sofrendo. Mas não acredito. A outra coisa, uns aceitam submissos às provas e chegam mais depressa ao destino final. Outros suportam murmurando. Bom, aí agora já é o... Isso já aí agora certo. Aí está começando a mostrar para nós o princípio do uso do nosso livre-arbítrio, que o Papai do Céu deu e não tira. Por isso que a gente faz tanta baboseira. Você imagina, a Pérsia agora é o Irã. E o zoroastrismo lá desapareceu, não aceitam. A guerra do bem e do mal, não, eles só têm o jeito deles. Quem vai mudar? Eles acham que estão certos. Não, não somos nós que vamos para lá brigar. Lá é criou, morre. O islamismo conseguiu penetrar melhor e está abafando o zoroastrismo nos nossos irmãos iranianos. De maneiras que, aqui sim, Kardec deu uma pegada mais pesada contra o determinismo. Embora a resposta ficou muito a desejar, como vocês já viram, mas começou a mostrar que não tem nenhum determinismo no universo. O único tem, aliás, perdão, tem um progresso. Todos teremos que evoluir um dia, chegarmos à perfeição, que é isso que Papai do Céu quer da gente. Agora, o tempo de chegar, como foi dito aqui,
uns permanecem afastados da perfeição, tal da felicidade. Tem um outro problema aqui, a felicidade. Muita gente acha que beber cervejinha, comer churrasco é felicidade. Até quando, eu não sei, vai aguentar a barriga, né? Mas quem não quero briga com ninguém, não quero briga com ninguém. Hoje eu tô de boa, viu? Tô zen e não vou procurar encrenca, mas tem umas coisas que se é pra gente se manifestar, eu tô manifestando o que eu penso. Vamos lá. Muito bem, quase deu tempo também. Todo mundo concorda com o Itamar e concorda com o seu João nisso. Esse negócio da cervejinha, eu estava até falando com os alunos que estavam dando orientação TCC, eu vou lá. A bebida, ela é depressiva. Automaticamente você se deprecia. Ela diz nisso. Ela deprecia o sistema nervoso. Então, como pode trazer a felicidade? Se ela já é um negócio que deprecia o seu sistema nervoso, você vai tomando aquilo, você vai cair em depressão. Ela já diz ali. Mas vai lá, tem gente que acha que se não tomar cervejinha não vai deixar de ser feliz no sábado e domingo. Bruno levantou a mão, 3 minutos, meu amigo, para você. Então, não poderia deixar de mencionar aqui a fala aí de Beto e depois de Itamar. Achei extremamente relevante e de uma pertinência valiosa. Justamente essa percepção. E eu acho que a importância desse estudo é justamente essa dialética que a gente consegue, né, fazer esse estudo e buscar a compreensão. Olha que coisa extraordinária que Beto trouxe aí, né? E depois Itamar corroborou. O Para mim, Saiu do ar, travou. Travou de novo para mim. travou, travou também aqui. Vamos embora ver se volta, peraí. É como se fosse algo atávico. Deus impulsiona ali a evolução. Aí quando chega a individualização, o espírito maiúsculo, você tem aí já esse livre-arbítrio, então você vai progredir. Rapaz, isso é muito extraordinário. Eu achei muito pertinente assim e explica, né, realmente por que Kardec utiliza esse jogo de palavras que tem um sentido didático, pedagógico, lógico, filosófico, né? Porque eu acho que estudar o espiritismo é a gente encontrar uma razão, uma lógica, né? Encontrar um pensamento de racionalidade. Então, essa questão aí, ela é muito, eu achei muito extraordinária, muito fantástica, muito mesmo. Quando o Beto explicou aí que o espírito, né, o princípio inteligente, ele inexoravelmente está ligado por uma questão atávica. Então, há uma evolução aí, entendeu? Há uma evolução. Em determinado momento, há individualização, você tem ali o livre-arbítrio, então, a partir daí, você tem uma progressão. Então é como se a gente saísse daquele estágio, né, que éramos antes, onde, fazendo a comparação, a criança, o pai vai ter que conduzir. Tornou parar, Bruno. Bora ver se volta. Mas tá bom. Ele está Não, mas deu pra progredindo entender. bem, está progredindo bem. Travou no final, Bruno. Está sem som, Tô ouvindo, Rodrigo. É porque travou no finalzinho que você ia falar. mas a gente entendeu. Eu falei a comparação com a criança que o pai, né, conduz até determinado momento da vida e chega em um determinado momento que não precisa mais e aí ele vai ter que tomar suas próprias decisões, como se fossem nossos filhos. Então Deus nos criou e nos deu do princípio inteligente até em determinado momento em que a gente já tem individualização e pode decidir. Eu achei isso fantástico, Ah, legal, achei, legal. achei interessantíssimo. Itamar depois, levantou a mão depois é Beto. Vai lá, Itamar. Eu vou compartilhar essa mesma minha inquietação que João trouxe sobre a questão do que Kardec utiliza como sendo, né, Deus impõe ao espírito. Se a gente for fazer
um estudo do termo, né, impositer francês, né, o que significa. Então, vamos nos lembrar que Kardec utilizou isso, né, porque estava vigente na época, né, a relação da França do século XIX tinha uma cultura, aí vou beber na área de Bruno, né, uma cultura jurídica e administrativa da época, que o verbo impositer era frequentemente utilizado para indicar aquilo que a lei, que o dever, que a própria natureza das coisas tornava obrigatória. Quando eu li também, João, me deu aquela ideia de uma heteronomia, que Deus obrigava. Mas a dificuldade de alguns termos, como nós temos hoje, de utilizar alguns termos que não têm o sentido que a gente quer dizer. Então, quando Kardec trouxe essa ideia de Deus impõe, o que ele quis mostrar é que estabelecia como sendo a necessária encarnação. Então, era muito comum na época, né? Como Kardec, como Dora Encontre disse, era filho de seu tempo, tinha aquela formação intelectual e utilizava a linguagem da época, então ele colocou essa ideia, Deus impõe, porque era uma espécie de um senso comum utilizar determinados termos na época. Não creio, porque Kardec estava saindo daquela ideia impositiva de Deus, de castigo, de imposição, né? Daquela ideia de heteronomia para uma ideia de autonomia. Só que isso é complexo para você utilizar esse termo. Então, a concepção da justiça divina era diferente de Kardec. Embora, aí também nós não podemos nos esquecer de que alguns espíritos que estavam orientando Kardec vieram com o ranço católico, com aquela ideia ainda de punição, de castigo, Santo Agostinho, São Luís, que era o quê? Da nata católica. Então, utilizava muitos termos, mesmo desencarnado, tendo o viés daquela concepção quando estava encarnado. Então, nós vamos encontrar muita mistura disso aí, né, em Kardec. Por isso que é interessante, nesse estudo, a gente buscar o significado da época e entendermos o pensamento. E também a evolução. Isso aqui o quê? 1860, segunda edição. Vamos entender lá na frente como é que ele vai mudar essa concepção a respeito da necessidade da encarnação, não como imposição divina, mas com o estabelecimento de suas leis, que gradativamente o espírito vai absorvendo isso. E uma coisa legal antes de passar para Beto, nesse período, a França estava saindo da monarquia, final do século XVII, e aí entrando na Revolução Industrial do século XVIII. Então pega essa questão ainda dessa alteração que Tamar estava falando, foi bem colocado mesmo. Vai lá, Beto, seus 3 minutos, meu amigo. Rapaz, vamos lá. Hoje eu acho que eu estou diferente de vocês aí. Quando ele fala que Deus impõe provas, eu não acho que está impondo, não. Quando fala provas, não está dizendo lá da lei do que prova, não está impondo nada. Mas as provas têm que ser passadas por todos. Tem sua lei. É nesse sentido, não é que Deus está castigando e pondo. Você vê que ele diz de forma geral, aos espíritos, todo mundo vai passar por essas provas. Então, a própria lei impõe essas provas como o Bruno falou, sem distinção. Eu tenho que passar por essas provas. A lei me obriga a passar por essas provas para evoluir. Eu entendi dessa forma, porque ele está falando apenas em provas, né? Só em provas. A outra coisa de cada um tem determinada missão com o fim de esclarecer e de fazer progresso. Chegar progressivamente à perfeição. Para mim está correto. Essa missão aí é específica. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecer e desfazer. Se ele nasceu simples e ignorante, a missão dele realmente, do Espírito, é apenas nesse sentido de se esclarecer através do tempo, da reencarnação, seja lá o que for. Então, não é essa missão, quando ele adquire determinada função, tem uma missão maior, todo mundo tem missão, mas ele especificou. A cada um deu uma missão, por ser simples e ignorante, a missão diz que se esclarecer. Porque a missão não pode ser de Deus, tem que ser dele, através
do seu esforço, do seu melhoramento. Eu, pelo menos, que sou professor, eu vou diretamente nas palavrinhas ali, nas interpretações. Essa missão está restrita apenas por ser em essência simples, ignorante no conhecimento, essa missão apenas de ele, por ele mesmo, se esclarecer através do melhoramento e progressão espiritual. Era só esses dois aí que eu queria colocar. Muito bem, seu João também levantou a mão. Bora, seu João, seus 3 minutos. O negócio hoje tá bom. Vamos retroagir nós todos. Alguns milênios, nós estávamos ainda na caverna, trogloditas. Qual missão Deus deu para cada um de nós na caverna? Vamos andar. Passou, saiu da caverna, veio para as tabas indígenas. Qual é a missão? Então, esta palavra, para mim, está mal colocada. Continuo mudando, não mudando a minha ideia. Por quê? Nós entendemos hoje em dia que tudo pode ser missão, claro. Para encarnar, o pai tem uma missão, a mãe, né? Tudo pode ser chamado de missão, que ela é um termo generalizante. Mas eu quero crer que aí, nesta resposta, eles queriam dizer com atividades mais determinadas em determinado nível de evolução. Por exemplo, no tempo do Kardec, e Kardec absorveu essa ideia equivocada, os europeus eram considerados mais evoluídos intelectualmente. E aí depreciavam lá os irmãos orientais. A sabedoria do mundo está na Índia e Egito, nunca cá na Europa. A Europa vem avançando cientificamente e interessante. Ainda hoje em dia tem uma ciência de primeiro mundo, disputa com todo mundo a produção de medicamentos. Já prestaram atenção a isso? Que a Alemanha tinha um cartel único e agora ainda está desbancando, sem falar nada, de boa lá. Então essa palavra missão realmente precisa ser reestudada. Eu vou pedir permissão a vocês, que eu vou me afastar agora, que eu estou com os trabalhos aqui de urgência. Bom terminado de estudos para todos. Muito bom. Itamar levantou a mão aí no finalzinho, 1 minuto. Não, Itamar acho que não falou nos três, não, não Não, lembro. não, só para esclarecer essa questão da palavra missão. Ó, sabe o significado da palavra missão na França daquela época? Os dicionários franceses da época, como de Émile Littré, missão significa encargo confiado a alguém, tarefa a cumprir, função determinada ou dever. Nada a ver com o significado que a gente acredita hoje, que a missão é algo extraordinário. Então, por isso que a gente utiliza, é interessante a gente observar, né, além da contextualização, o significado daquela época, que era utilizado por Kardec, das palavras. Isso que é muito interessante. Então, Deus confiava um encargo, uma função, uma tarefa para cada espírito. Isso é lógico, isso é natural. Cada um tem uma tarefa determinada a cumprir, né? E diferente daquilo que a gente concebe hoje como sendo, né? Que a gente acredita que é uma tarefa especial que cada um vai desenvolver. Você vê que ainda vem da questão da monarquia, esse negócio que você falou, né? Vai lá, Bruno, você 1 minuto aí, meu amigo. Bruno Travou, saiu. travou, acho que travou de novo o Bruno, que ele tá É com a bom mão assim. fechar a câmera, Bruno, porque aí a internet dele não Não, deve estar legal. ele saiu, pô. Rodrigo, Ah, o meu vai, tá, Agora diga, Bruno. voltou. Seu 1 minuto, meu o amigo. meu tá travando, tem hora que tá travando aqui. Eu tenho 1 minuto ainda, né? É só um comentário. Eu interpretei da mesma forma que Beto interpretou essa questão. Mas só um esclarecimento, seu João já saiu. Quando se fala assim, a organização dos indígenas, né? Das tribos. Tem um livro, e aí eu quero só pontuar isso aqui. Tem um livro de antropologia de Malinowski,
que diz assim, relativizando. Ao contrário do que a gente às vezes pensa, a organização das tribos indígenas em todas as épocas, eles são extremamente organizados, entendeu? Então, assim, você tem diversas tarefas, você tem quem faz a coleta, tem toda uma estrutura organizacional que às vezes nós achamos que é muito simplista aos nossos olhares, né, ocidentais, mas assim, que existe. Então, é só contextualizando que essa questão da missão, que pode ser múltiplas tarefas, ela é inerente ao ser humano na sua jornada evolutiva, na sua jornada, né, de crescimento, de progresso em todas as épocas. E essas tribos existem, cada um, sim, eu entendo que tem sua missão, tem sua tarefa inerente, né? Eu vejo dessa maneira. Só essa colocação, Rodrigo. Eu acho que dá tempo da gente ler a 115A, né, para a gente fazer nosso comentário. É porque muita coisa que já falou aí. É, então É vamos só, lá, é, para a é gente só dar um encerrar exemplo. ela para semana que vem a gente começar na 116. Então, o adendo A, segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrer as diferentes fases da vida. Pergunta. Resposta dos espíritos: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que os espíritos se prolonga ao infinito. Vamos lá, Bruno. Começa por você. Beto, começa agora aí que eu comecei a outra. Bora, Beto. Não há muito o que falar, não. Ele só está arrematando, né? O final que é bom. O passo que dos espíritos se prolonga ao infinito. Você vai no livro dos médiuns, o espírito físico quase infinito. Porque Kardec pergunta no livro dos médiuns que uma coisa que progride, o espírito vai ter um fim desse progresso, ele diz quase infinito. Então, vamos chegar a espírito perfeito, mas tem coisa a mais que a gente não sabe ainda, os espíritos não revelaram. E na questão aí da comparação da criança, tudo, é como a gente discutiu aqui, quando ele fala simples, em essência. Simples é essência. Quando fala ignorante, já fala do conhecimento, mas que está implícito na gente. E que nós temos a missão que ele colocou aí, que eu acho correto, a missão agora de se esclarecer para conhecer essas coisas que nós estamos ignorantes, ligado ao conhecimento e também à essência que é a moral, né? Para mim está tudo certo. Itamar, você agora, meu amigo. Para mim também é só um complemento e fica claro, né, a, as informações de Kardec sempre utilizando crianças, alunos, estudantes, que sendo pedagogo como ele era, vindo como discípulo de Pestalozzi, eu utilizava sempre essa comparação do aluno, do estudo, né, da criança. Veja que ele diz aí, o que ele vai utilizar, né? Ele faz a comparação, né, com crianças. E aí eu reforço essa tese de Beto, né, sobre essa questão que se prolonga até o infinito. Eu acho que a gente não compreendeu bem, né, a respeito de progressão espiritual, porque não tem uma delimitação. Não tem uma delimitação. O espírito não chega numa progressão e parou, acabou. É infinito. É infinito. Nunca vai parar. Ele não vai atingir a característica de absoluto, que só Deus tem. Mas ele vai sempre estar. Se ele sai de um planeta como o nosso, é o caso de Jesus, ele é perfeito para aqui, mas diante de outros mundos mais evoluídos, Jesus não é perfeito. Jesus precisa evoluir para ir, para atingir outros níveis de progressão espiritual em outros mundos, e assim por diante, e assim. É lógico, aí falta para a gente o quê? Essa compreensão, porque a gente está atrelado ao mundo material, atrelado ao que a gente vê, ao que a gente vivencia aqui. E isso dificulta a gente compreender, inclusive, a infinitude. Como é que nós que vivemos com finitudes vamos compreender a infinitude? Como é que nós
que vivemos no mundo material, vamos compreender o mundo imaterial. Fica difícil, fica difícil, né? Eu acho que a pandemia nos exemplificou muito bem isso. Eu sempre lembro da questão da pandemia, porque virou, nós ficamos em estado de pânico por termos um cuidado acentuado de pegarmos, inclusive, num copo, porque poderia ter vírus do Covid ali, né, numa maçaneta da porta. E a gente, rapaz, será se tem ou se não tem ali? Aí a gente passou a conviver, né, conviver com um mundo invisível, com um mundo imaterial, e acho que foi um exemplo. A gente aprendeu muito pouco em relação a essa convivência. Mesma coisa com a questão espiritual, com a questão dos fluidos. Nós ainda compreendemos pouquíssimo essa questão dos fluidos. Na Gênesis, quando Kardec fala da fotografia do pensamento, rapaz, a gente compreende muito pouco isso, que o pensar cria um mundo invisível que circunda e que fica ao redor da gente, que influencia em cada um da gente. Isso para a gente, mesmo falando, mesmo tendo essa concepção teórica, na prática a gente tem essa dificuldade. Então, para mim fica clara essa questão da infinitude, né? Da infinitude a nível de progressão. Muito bem. Eu acho que o tempo limita. Faltou falar também, Rodrigo. Calma, você falou que a gente Ah, podia. Eu vou botar, vou não, colocar tranquilo, você. desculpa. Eu pensei que você tinha esquecido. Não, esqueci de você não, meu amigo. Né, Tamar tava lembrando, meu avô faz 100 anos agora, em outubro, e eu me recordo que na época ele me falou alguma coisa, eu era muito novinho, e ele me disse assim, meu filho, eu tô limitado é meu tempo, mas isso que eu vou falar para você aqui, mais para frente, conforme a evolução, você vai ver que você vai conseguir ter mais possibilidades de ganho. E aí, Tamar falando, eu tava me lembrando disso. A inteligência dele estava limitada ao tempo dele. Até um pouquinho dentro dessa questão que Kardec, que os espíritos respondem a Kardec. Conforme a evolução, a inteligência tem muito mais possibilidades. Então, eu fico imaginando o tempo de Kardec, o cara tão inteligente, cara, mas estava limitado ao tempo dele. Se ele tivesse essa questão de tecnologia que nem a gente tem hoje, imagina quanto mais ele poderia levar de conhecimento para as pessoas que a gente está tendo agora, mas que muitos naquela época não tinham, porque estavam limitados a essa tecnologia que hoje a gente tem, né? Então, show de bola isso. Vai lá, Bruno, agora você, meu amigo, fale aí. Ô, rapaz, é porque o estudo tá tão bom que a gente quer falar, né? Pois é, me chamou a atenção também essa parte final, quando fala dessa questão da progressão ao infinito. E essa é uma das questões que, particularmente, eu acho muito interessante, porque às vezes se tem a visão equivocada, né? Que há uma evolução linear e que se chegou a determinado ponto da evolução, o espírito é puro e perfeito e que aí ele já não precisa mais evoluir, como se ele chegasse a um estado absoluto. E percebe-se aí nessa questão que, ao contrário, o espírito ele não cessa de evoluir. E isso tem muito a ver com o que traz o próprio pensamento científico, né? O próprio pensamento filosófico. Perguntaram a Sócrates quem era o mais sábio lá da Grécia, né? E ele disse que eu só sei que nada sei de tudo que sei. E isso remete a toda uma questão que transita até na matemática e em outras áreas também, de que o conhecimento ele é infinito. Sendo o conhecimento infinito, o espírito, mesmo atingindo a perfeição, ela nunca será absoluta. Por isso é perfectível, porque há um dinamismo também no conhecimento. Então, assim, é interessante buscarmos essa harmonização do que traz a concepção espírita com o que traz a ciência mesmo. Nós não chegaremos a um momento, como se preconizou talvez no passado alguns dogmas religiosos, de onde nós teremos a perfeição absoluta, jamais. Essa perfeição, ela é sempre relativa. Ela é sempre relativa, porque pode ser
um espírito puro aqui, mas nessas moradas infinitas do universo, existem mundos mais evoluídos e lá ainda ele precisa aprender com aquele mundo. Então, assim, imagine o universo. Quanto existe de aprendizado eterno para o espírito. Então, eu achei essa parte interessantíssima. Né? Mesmo quando ele chega a determinado grau, ainda assim ele continua se aperfeiçoando. É evidente que as missões passam a ser diferentes, as tarefas são outras, mas o processo de aprendizado, de evolução, ele continua. E não poderia ser diferente, porque aí iria contrariar a própria lei do progresso. Porque se chega um momento em que você fica estável, estabiliza, então o progresso não é dinâmico. Ele é dinâmico. Agora, tem a linearidade em cada etapa. Então, quando se atinge o estado de puro espírito, ainda assim você vai ter outras missões, outras tarefas, mas vai continuar evoluindo e vai continuar aprendendo. Claro que nossa inteligência ainda não concebe nem sabe de que forma será o aprendizado de um espírito como Jesus nos mundos infinitos. É bem diferente, a gente não tem como imaginar, mas certamente por essa ótica de progressão relativa vai continuar evoluindo, vai continuar progredindo. Então era somente isso aí, Rodrigo. Muito bom. Itamar levantou a mão aí. Itamar, se você depois quiser fazer o comentário e fazer nossa prece final, já está chegando no final já. Beleza. Eu acho, Beto, você hoje como coordenador do CR, eu acho que a gente poderia promover, independente da federação, um seminário aí na região para a gente fazer alguns aprofundamentos como esse que a gente está fazendo aqui, pegar alguns temas, né? Fazermos alguns aprofundamentos, uma discussão mais profunda e convidar o pessoal da região. Eu acho que seria interessante para a gente não perder esses conhecimentos que a gente está produzindo ficar só restrito a gente. Eu acho que é muito interessante. Quando o Bruno trouxe essa questão, por exemplo, dos indígenas, né? A questão da antropologia, eu acho que isso acaba uma discussão muito interessante, porque às vezes Kardec era etnocentrista, é verdade. E a gente às vezes comete um anacronismo de querermos o quê? De querermos condenar Kardec, querendo que ele pensasse no século XIX, pensasse como nós pensamos hoje no século XXI. É diferente, a gente tem que compreender isso. Muita coisa que os nossos pais e que até a gente na infância achava normal, hoje a gente tem que ter o maior cuidado para a gente não ser considerado como misógino, como racista, entendeu? Eu digo para você que hoje eu tenho muito cuidado de dialogar com pessoas, de conversar, e até na tribuna espírita, porque a gente fica pisando em ovos. Porque nem sempre o que a gente está falando representa a nossa essência, mas é algo diferente. A ciência evoluiu, Bruno, que é sociólogo, a sociologia avançou de tal forma, a antropologia, que tem uma visão totalmente diferente, eu não diria do século passado, eu diria de alguns anos atrás. Eu fui professor nos anos 80 em Baixa Grande, e algumas coisas que eu falava como sendo natural, hoje, se eu falar, o nego me atira pedra. Imagine Kardec no século XIX. Então, são questões, mas isso tudo a gente pode trazer. Nós temos, olha quanta gente com formação acadêmica aqui, Bruno como sociólogo, né? Beto como professor, Rodrigo também, eu e outras tantas pessoas, que a gente podia promover um fórum de debates aí na região, fazendo abordagem assim mais profunda, né? Pegando o que Kardec trouxe, contextualizando, pegando o significado. Tony também é um cara muito bom nessa área, contextualizando, pegando o significado da época e fazendo uma discussão mais profunda. Eu acho que seria legal. A prece, Beleza, meu amigo. vou fazer agora. Divino amigo Jesus, gratidão por esta manhã maravilhosa de convívio com esses amigos, irmãos, com essas lições, com esse aprofundamento desta doutrina maravilhosa que tanto amamos. Queremos te pedir as tuas bênçãos para os nossos familiares, assim também para os familiares de todos aqueles integrantes do grupo que não estiveram presentes.
E te pedirmos, Senhor, esteja sempre conosco, nos amparando e nos protegendo hoje e sempre. Ô Beto, uma informação. João me convidou para a macro-regional, você e Rodrigo, me falando inclusive para auxiliar em uma das oficinas, mas minha escala saiu e eu vou estar de serviço. Então, infelizmente, eu não vou poder participar. Eu estarei trabalhando, viu? Tranquilo. Ô, Ah, Itamar, beleza. manda lá a plataforma de pagamento, que eu acho que o meu só paguei até esse mês. Pronto, eu vou atualizar e mandar. Você vai falir desse jeito. Você não é bom negócio de cobrança, não. Valeu. Beleza. Tá, Valeu, até tchau. mais, boa semana. Valeu, valeu, gente. Tchau. É bom de tudo hoje.